Bom, pessoal, boa noite. Iniciando aqui a nossa aula 12 de Tecnologia do Concreto. E hoje vamos continuar aqui falando da dosagem, seguindo-se a metodologia da ABCP. Mais especificamente, vamos explicar o exercício que tem de exemplo no material de apoio que foi colocado à disposição de vocês já lá na aula 10. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Né? Exemplo de aplicação, características da dosagem do concreto. Eu estou aqui utilizando um CP2 32. Eu informo aqui a massa específica do cimento, 3.100 kg por metro cúbico. Eu, falando aqui do meu agregado miúdo, eu tenho o seu módulo de finura de 2,6. Estou aqui falando em inchamento e teor de umidade da areia, mas hoje não vamos trabalhar, tá, com esses assuntos. Então, para todos os efeitos, a minha areia não tem inchamento e ela é 100% seca. A massa específica da areia, 2.650 kg por metro cúbico, e a massa unitária da areia, de 1.470 kg por metro cúbico. E aqui eu paro para fazer mais uma recordação, que nós também já falamos há algumas aulas passadas, dessa grande diferença, né? Confunde-se mesmo muito o que é massa específica e massa unitária. Existem experimentos para determinação de massa específica e para determinação de massa unitária. Esses experimentos a gente tem que puxar, né, da memória ou entrar na disciplina de materiais de construção, que é nessa disciplina que a gente trabalha especificamente com esses insumos que elaboram o concreto. Bom, a grosso modo, quando eu falo de massa dos insumos, e mais especificamente quando eu falo de massa específica e massa unitária, eu estou querendo dizer o seguinte: quando eu falo de massa específica de algo, eu estou considerando esse insumo sem vazios. Ou seja, se eu estou falando de areia, imagine que em vários grãos de areia, dentro de um recipiente qualquer, eu não tenho nenhum vazio entre os grãos de areia. Então, essa massa, esse peso, ele vai ser um peso mais alto do que se eu considerar esse mesmo recipiente, ou seja, esse mesmo volume preenchido com essa mesma areia, porém, agora eu estou considerando os vazios que existem dentro dessa areia. E isso é a massa unitária. Ou seja, quando eu falo de massa específica, sempre eu vou ter um valor maior do que quando eu falo de massa unitária. Então, aqui, para nós, para a questão de elaboração de um traço de concreto, basta saber isso. Quando eu falo de massa específica, eu estou considerando o material, no caso aqui a areia, sem vazios entre seus grãos. E quando eu falo de massa unitária, eu tenho aqui até essa informação solta, eu estou considerando os vazios que há dentro desses grãos, entre esses grãos de areia. Por que eu falo aqui solta? Imagine eu dando uma pasada num monte de areia. Se eu dou uma pasada nesse monte de areia, eu já estou incorporando ar nesse monte de areia, eu estou mexendo. Se eu estou mexendo esse insumo, esse material, consequentemente, o ar que existe ao redor, né, o ar da atmosfera, ele está incorporando nesse material e aí eu tenho que considerar esse ar também que está no meio desse material. Daqui a pouco a gente vai ver onde a gente utiliza a massa específica, onde a gente utiliza a massa unitária para efeitos de cálculo. Brita. A brita, a mesma coisa. Eu tenho aqui a sua massa específica de 2.700 kg por metro cúbico e a sua massa unitária, tá? Aqui eu estou falando de brita 1, brita 2, porque o exemplo aqui eu tenho
a utilização de Brita 1 e Brita 2 nessa proporção aqui. Eu estou falando de 80% para elaboração desse traço com Brita 1 e 20% para elaboração desse traço com Brita 2. Tá? Não precisaria ser assim, mas a elaboração desse traço do concreto, desse exemplo, foi colocada dessa forma. O concreto, tá? Informações do concreto. Por enquanto a gente viu as informações dos insumos. Desculpa, faltou aqui a informação do diâmetro do agregado graúdo. Diâmetro máximo, a gente já vai ver já para que serve isso, de 25 milímetros. Agora sim, as informações do concreto, tá? O FCK de 25 MPa. O abatimento, o slump test desse concreto, ele tem que ter uma fluidez, né? Uma trabalhabilidade. Quando eu tiro lá o meu tronco de cone, daquilo que nós já vimos na primeira parte aqui da matéria, de 90, mais ou menos 10 milímetros. E o seu desvio padrão, tá? Que é o desvio padrão utilizado naquela fórmula que nós vimos na aula passada, o SD de 5,5 MPa. Bom, primeira etapa, tá? Vamos chamar de etapa 1. A primeira etapa é a determinação de quem é essa resistência do concreto no 28º dia de vida. Colocando-se nessa fórmula, que é aquela fórmula do desvio padrão, a resistência do concreto no 28º dia de vida é igual ao FCK, 25, mais 1,65, esse 1,65 é fixo, vezes o desvio padrão que foi dado. Efetuando-se esse cálculo, nós chegamos aqui em 34 MPa, 34 MPa a resistência desse concreto. Ou seja, a resistência que esse concreto tem que atingir no seu 28º dia de vida, ela é de 34 MPa. Bom, achando-se essa resistência de 34 MPa, eu agora vou lá para o ábaco de Abrams, né? Aquilo que nós estávamos falando aqui antes do início da nossa gravação de aula, que é o quê? Eu tenho a resistência do cimento, 32 MPa, foi dado lá no cabeçalho do meu exercício, tenho uma resistência de 34 MPa. Interpolo, né? Ou seja, eu cruzo essas informações da resistência do cimento, que é aquela linha que está em diagonal, com a resistência do concreto, que eu puxo do meu eixo do Y, e aí, interpolando essas duas linhas, surge um ponto, baixo ela até o meu eixo do Y, eu chego num fator água-cimento de 0,475, tá? Então esse é o meu fator água-cimento, a primeira informação que eu tenho do meu exercício, e isso é exatamente o que nós fizemos na semana passada, foi o pontapé inicial para a elaboração de um traço de concreto seguindo-se a metodologia da Associação Brasileira do Cimento Portland. A etapa 2, eu preciso determinar o consumo dos materiais, tá? O consumo dos insumos que tem. E eu vou agora para o consumo de água. O consumo de água onde? Lembrando-se que tudo aqui, toda essa elaboração, ela é para 1 metro cúbico de concreto, tá? Então a gente sempre está trabalhando para essa receita de bolo, ela é capaz de elaborar, né? Capaz de constituir 1 metro cúbico de concreto. Bom, consumo de água, o que eu faço? Eu tenho lá o meu abatimento, né, que foi dado a informação de 90 milímetros, e o diâmetro máximo do meu agregado graúdo de 25 milímetros. Então, aí eu preciso ir numa outra tabela, que é esta tabela aqui, consumo de água, ou seja, um consumo em litros
por metro cúbico de quem? Desse concreto, que a gente acabou de falar agora há pouco. Aí eu venho aqui, o abatimento 90, tá aqui, né? Nessa última linha. E aí qual o diâmetro máximo do agregado? 25. Então tá aqui, interpolo essas duas linhas, cruzo, eu chego aqui em 200, ou seja, 200 litros por metro cúbico. Eu vou ter uma utilização de 200 litros de água por metro cúbico de concreto. Então volto aqui para o exercício. Tenho aqui a informação, guardo ela, ou seja, eu tenho 200 litros de água por metro cúbico de concreto. Consegui chegar nessa informação através desse gráfico que nós vimos, que nós interpolamos o slump, né, o abatimento, com o diâmetro máximo do agregado graúdo. Assim, eu consigo agora também o consumo de cimento. Consumo de cimento, também para esse mesmo metro cúbico de concreto, eu utilizo essa fórmula do consumo de cimento. Aqui. CC, né, consumo de cimento. Quem que é o consumo de cimento? É o consumo de água que nós acabamos de achar agora, né, 200, dividido pelo fator água-cimento. Então eu volto aqui para o meu exercício, substituo na fórmula. Vejam que por enquanto eu estou só olhando o gráfico, substituindo em fórmula, não estamos fazendo nada de outro mundo, só com informações que nós já temos. Já temos aqui o fator água-cimento de 0,475, então eu pego aqui 200 dividido por 0,475 igual 421. 421 o quê? Quilos de cimento por metro cúbico de concreto. Ou seja, eu já sei que para 1 metro cúbico desse concreto, desse traço de concreto, para essa receita de bolo aqui, com essas informações, um concreto que eu preciso atingir uma resistência de 34 MPa no seu 28º dia de vida, que tem que ter um slump test, um abatimento de tronco de cone de 90, mais ou menos 10 milímetros, eu já tenho duas informações extremamente importantes, que são que para a elaboração de 1 metro cúbico desse concreto, eu preciso ter 200 litros de água e 421 quilos de cimento. São extremamente importantes essas informações. Bom, sabendo dessas duas informações, eu parto agora para o consumo de agregado graúdo. E aí o consumo de agregado graúdo, eu preciso de mais duas informações que eu vou ver numa terceira tabela, que são o módulo de finura do seu agregado graúdo, do agregado miúdo, desculpa, módulo de finura só diz respeito a agregado miúdo, e o diâmetro máximo do agregado graúdo. São informações que já são dadas, tá? E essa receita de bolo de passo a passo, a gente só está pegando as informações que nos são dadas e colocando-se em tabelas, que são tabelas normatizadas, tabelas que existem e são colocadas pela BCP. Bom, com essas outras duas informações, né, esse módulo de finura de 2,60 e esse diâmetro máximo de agregado graúdo de 25 milímetros, eu vou para uma terceira tabela. Tudo isso nós temos aqui nesse material, tudo isso é normatizado, tudo isso é extremamente utilizado pelas concreteiras. Isso não é nenhuma colocação de outro mundo por conta do professor, tá? Então eu venho aqui, mais uma vez, módulo de finura, achei aqui 2,6, então é essa linha aqui que eu estou trabalhando, e o diâmetro máximo de 25. Eu chego aqui em 0,715. 0,715. Quem que é esse 0,715? Esse 0,715, volto aqui, né, para a resolução do exercício. Se eu estou falando aqui do agregado graúdo, esse 0,715 são 0,715 metros cúbicos de brita para 1 metro cúbico de concreto. Porém, até agora,
eu só estou dando, eu falei aqui o cimento em quilo e a água como tem a densidade 1, 200 litros igual 200 quilos de água, tá? A mesma coisa. Então eu tenho que também transformar esse agregado graúdo, eu tenho que transformá-lo em quilo. Quantos quilos desse agregado graúdo para 1 metro cúbico de concreto? E aí eu utilizo mais uma fórmula. Que fórmula é essa? Ela fala consumo de brita igual o volume de brita, que é o que foi achado, vezes a massa unitária desse agregado graúdo. Aí aqui entra essa questão, por que eu estou utilizando aqui a massa unitária e não a massa específica? Ora, eu estou utilizando aqui a massa unitária justamente porque para eu elaborar um traço de concreto, eu estou manuseando a brita, ou seja, está sendo incorporado a todo instante a esse insumo o ar da atmosfera. Por isso que eu utilizo nessa fórmula a massa unitária e não a massa específica. Ou seja, o consumo de brita ele é igual o volume de brita que nós acabamos de achar aqui nessa tabela, né, que nós temos aqui no que está falando do quadro 3, vezes, né, multiplicado pela massa unitária desse insumo, né, no caso aqui dessa brita. Essa fórmula também está aqui em cima, tá? Então, é só aqui para identificar para vocês onde estão, né? Aqui é, ó. O consumo de brita é igual o volume de brita vezes a sua massa unitária, tá? Tem aqui a legenda. E eu só estou destrinchando aqui o exercício para vocês. Então, voltando aqui onde nós paramos. Eu chego num consumo de brita, agora em quilos, né, de 1.072 quilos por metro cúbico. Porém, lá nesse exercício, o exercício que eu propus para vocês, eu não tenho essa discriminação de brita 1 e brita 2. Eu estou falando para vocês o seguinte, eu tenho 80% de brita 1 e 20% de brita 2. Bom, se eu tenho 80% de 1.072, é o que eu estou fazendo aqui, é igual a 858 quilos. Se eu tenho 20% de 1.072, é igual a 214 quilos. Então, eu tenho aqui consumo de brita 1, 858 kg por metro cúbico. Consumo de brita 2, igual a 214 kg por metro cúbico. Bom, parto agora, o que falta? Né? Eu tenho o consumo de cimento, consumo de água, consumo de brita, ou seja, o agregado graúdo. Falta quem para complementação desse traço, né? Nós vimos que concreto é constituído de 4 insumos, né? 4 materiais: cimento, água, brita e areia, né? Então está faltando agora o consumo do agregado miúdo, né? Da areia. Consumo do agregado miúdo da areia, eu utilizo mais uma fórmula. Quem que é essa fórmula? É essa fórmula aqui. O volume de miúdo, né? Ou seja, eu também vou descobrir essa fórmula em miúdo, depois eu tenho que transformá-la, eu tenho que transformá-la, o volume, em massa, né? Então, o volume de miúdo é igual a 1 menos o consumo de cimento dividido pela massa específica do cimento, mais o consumo de brita dividido pela massa específica de brita, mais o consumo de água dividido pela massa específica de água. Aqui eu já estou utilizando massa específica nessa fórmula. Por quê? Essa fórmula ela já diz respeito ao concreto elaborado. Ou seja, o concreto extremamente elaborado, eu tenho toda aquela massa, todos os insumos misturados. Teoricamente, eu não tenho vazio dentro dessa massa. Por isso que eu estou trabalhando aqui com as massas específicas e não as massas unitárias dos materiais. Bom,
Visto a fórmula, parto aqui para o restante do exercício. Tá aqui. O volume de areia, né, ou volume de miúdo, né, de agregado miúdo, eu só estou substituindo a fórmula aqui. Aqui a fórmula que nós vimos ali em cima, e aqui eu estou substituindo os valores. Consumo de cimento, nós vimos lá em cima, 421 quilos, dividido por quem? Pela massa específica do cimento, 3.100. Mais o consumo de brita, aqui eu estou usando tanto a brita 1 mais a brita 2, tá? Então 1.072 quilos, dividido por quem? 2.700 quilos por metro cúbico, que é o consumo, é a massa específica da brita. Mais 200 quilos, né, litro de água, dividido pela massa específica da água. A massa específica da água é 1.000, né, justamente por 1 quilo de água igual a 1 litro de água, a massa específica de água é 1.000. Fazendo a resolução dessa equação, né, dessas informações que tem dentro do parênteses, eu chego nesse valor de 0,732. Resolvendo-se isso aqui, eu chego num volume de areia de 0,268 metros cúbicos. Porém, eu não quero saber o volume de areia, né? Eu quero saber o consumo de areia. E aí eu uso mais uma fórmula que diz o consumo de areia em quilo, né? Em peso, né? Vai ser quem? Vai ser o volume dessa areia que nós achamos aqui, vezes multiplicado pela sua massa específica. Por que a massa específica? Ora, como eu falei agora há pouco, se eu estou utilizando aqui nessa fórmula a massa específica de todos os materiais, justamente por esses materiais já estarem fazendo parte constituinte de um concreto e dentro desse concreto eu não ter ar incorporado, eu também utilizo a massa específica da areia e não a sua massa unitária, justamente porque eu não estou considerando o índice de vazios. Fazendo essa multiplicação, já que a massa específica da areia é 2.650 quilos por metros cúbicos, eu chego no valor aqui de consumo de areia de 710 quilos por metro cúbico. Metro cúbico do quê? Metro cúbico de concreto. Ou seja, completei o que eu preciso para um traço de concreto. Eu tenho a quantidade de cimento, a quantidade de areia, a quantidade de brita e a quantidade de água para elaboração de 1 metro cúbico de concreto que atinja os requisitos exigidos lá no cabeçalho do nosso exercício, lá no traço do concreto do nosso exercício. Bom, mas ainda não acabou. Falta a apresentação do traço. Tá? O que é a apresentação do traço? Aquilo que nós já vimos, né? 1 de cimento para tanto de areia, para tanto de brita. Aqui tem brita 1, brita 2, para tanto de água-cimento. É o traço unitário, né, que nós chamamos. Bom, se eu tenho 1 de cimento, eu estou aqui fazendo uma regra de 3, interpolando. Né? Se eu tenho 1 de cimento, quando eu tenho 710 quilos de areia, quanto que eu vou ter, então, para relação com 1 quilo de cimento? Ora, 710 dividido por 421 igual 686 quilos de areia. Ou seja, estou falando aqui que eu tenho para 1 kg de cimento, tenho 1,686 quilos de areia. E assim sucessivamente com os demais, tá? Tanto com a brita 1 quanto com a brita 2. E também com a água, que nós já tínhamos esse fator água-cimento lá no começo. Aqui são só regras de 3 que eu estou fazendo, tá? Mais uma vez, se eu tenho 1 kg de cimento, e eu tenho aqui 858 quilos de brita 1, e para esse traço de concreto eu tenho 421 quilos de cimento, quantos quilos de brita 1 eu vou ter? Coloco isso como uma regra de 3, vou chegar nesse valor de 2,038 quilos de brita 1. E assim eu faço com a brita 2 e assim eu faço com a água-cimento e determino esse fator. E aqui está o meu traço unitário em massa
desse traço de concreto, dessa receita de bolo que foi dada inicialmente para vocês, tá? Vamos ter aí ainda alguns dias, não, né? Umas 2, 3 semanas para poder trabalhar isso bem para até a elaboração da nossa P2, tá? Mas isso é o que será exigido de vocês na nossa P2, tá bom? O que eu deixei proposto aqui para vocês hoje, vamos voltar aqui no que eu já coloquei, aula 12, né? Isso daí da aula 10, aqui na aula 12, que é a nossa aula que nós estamos tendo hoje. Então eu estou pedindo aqui para vocês, ó, calcule o traço de concreto pelo método ABCP, o que nós acabamos de fazer agora. Estou dando um FCK, estou dando aqui um abatimento, estou dando aqui um desvio padrão, ou seja, vou ter que jogar naquela fórmula, FCJ igual 30 mais 1,65 multiplicado por 5,5. Eu vou chegar lá numa resistência do concreto. Essa resistência eu vou ter que interpolar com aquela linha que eu tenho em diagonal de um cimento Portland, estou falando aqui que é um CP3, mais um cimento que tenha 40 MPa no seu 28º dia de vida. Tenho aqui o módulo de finura desse agregado miúdo, 2,4. Tenho a massa específica da areia de 2,650 kg por metro cúbico, a massa unitária de 1.500 kg por metro cúbico, a massa específica da brita de 2.700 kg por metro cúbico, a massa unitária da brita de 1.450 kg por metro cúbico, a massa específica do cimento 3.100 kg por metro cúbico e o diâmetro máximo do meu agregado graúdo de 19 milímetros. Seguindo passo a passo, conforme falamos nessa videoaula, conforme temos na apostila da ABCP que estamos utilizando para elaboração de um traço de concreto unitário, seguindo-se a metodologia ABCP, não tem erro. Essa é a receitona de bolo, aquela receita que a gente sempre fala da elaboração de um traço de concreto experimental, né? Ou seja, tudo isso sendo-se utilizado a tecnologia, sendo-se utilizados o conhecimento técnico, né? Que é aquilo que nos move, que nos traz ao estudo. Nada empírico, nada no achismo, tá? E com certeza fazendo-se 1, 2, 3, 4, 5 exercícios dessa natureza, e é isso que nós vamos fazer aqui nas próximas semanas, isso vai ficar muito fácil na cabeça de vocês. Na semana que vem eu vou corrigir esse exercício aqui com vocês, tá? Então, surgindo dúvidas, me procurem nos canais que vocês têm ou assistam essa videoaula novamente com a explicação do exercício modelo para que vocês consigam fazer esse exercício e a semana que vem nós consigamos partir de um patamar igual para a resolução desse exercício. Agradeço a atenção de todos. Parando aqui a gravação, eu abro para perguntas e questionamentos. Muito obrigado. Bom, é isso. E aí?